Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Pois muito que bem, chegamos ao último episódio do especial de Contos de Fadas de outubro. Eu ia trazer aqui um conto de Hans Christian Andersen, né? Porque eu já tinha feito 2 de Perrault, um dos Grimm. Eu falei assim, então, tá faltando o Andersen aí. E realmente, de todos, eu acho o Andersen o melhor, o que mais escreve bem, assim, sabe? Ele tem contos que são de uma escrita belíssima. A Seriazinha, pra mim, é muito claro isso. E aí eu pensei em trazer a Pequena Vendedora de Fósforos. Só que, cara, eu fui reler esse conto. Que conto dá, meu Deus, é um conto assim, mundo cão. Aí eu falei, não quero isso pra minha vida. Nem pra vida de quem tá me ouvindo. Então vamos voltar para onde? Pra Perrault. E aí eu fui atrás de um dos meus contos favoritos da infância, chamado Riquet de Topete, ou, em francês, Riquet à la Houppe. Eu acho que é assim que se fala. E aí reli o conto, tá? Falei, pois pronto, é esse que eu vou fazer. E aí fui fazer uma pesquisa, né, pra ver se tinha mais coisas pra esse conto. E eu descobri, senhoras e senhores, que assim como Graciosa e Percinet, este conto não é de autoria de Charles Perrault, mas sim de uma moça, uma senhora chamada Catherine Bernard, nascida em 1663 e falecida em 1712. Mas aí, quando eu consegui a versão original do conto, que seria da Catherine, que foi lançada em 1696, eu fui ler, eu falei, peraí, mas não tem... Então, assim, tem um branco dos olhos da versão do Perrault, que foi lançada em 1698. Em 97, mentira. Um ano depois. E aí eu fui pesquisar a relação dos dois e eu descobri que o Perrault, na verdade, reescreve o conto da Catherine Bernard porque ele acha o conto pavoroso. Assim, ele fala uma resposta ao conto dela. A Catherine Bernard, ela foi a primeira mulher a compor uma tragédia que foi em peças de teatro, né, que foi ensinada no teatro francês. Ela foi considerada uma grande autora de peças de teatro e até caiu nas graças do rei e tal, mas mesmo assim termina na miséria no final da vida. Enfim, não sei se eles tinham alguma rixa além do fato que o Perrault não gostou da versão do Riquet de Topete dela, mas o fato é que eu vou trazer então para vocês as duas versões. Vamos começar então com a versão da Catherine, que é a versão originalzona, a versão que realmente foi escrita por ela, e a gente vem depois no segundo bloco com a versão do Perrault, que é uma versão que, assim, eu prefiro, eu vou ser sincera, eu ainda acho problemática, mas tem uma coisa que a gente aprende no Li no Livro, quando a gente tá falando sobre contos de fadas, é que os contos de fadas são todos errados na vida. Não tem um conto de fada que você fala assim, olha só, que coisa linda, né? Que coisa assim, meu Deus, que afago na alma. Não, é tudo estranho, é tudo com furo. Então a gente meio que é o jeitinho deles. E isso que a gente chama nos continhos de fadas, não é mesmo? Mas vamos lá. Riquet de Topete por Catherine Bernard. Era uma vez um homem riquíssimo da cidade de Granada, na Espanha. E esse homem tem uma filha que vamos chamar de menina, porque o nome é muito feio e o nome é Mama, que eu achei o nome horroroso. Quer saber? Vamos dar outro. Isabela, pronto. O nome dela é Isabela. Olha só, tem a versão da Catherine Bernard, a versão do Charles Perrault, a versão da Lívia Leão. Isabela. Aí ele tem essa menina chamada Isabela, que é uma menina belíssima, 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 mas ela é total e completamente desprovida de inteligência. E aqui eu percebi que tanto no conto original quanto no conto do Perrault, eles vão usar a palavra inteligência, mas, na verdade, eles estão falando sobre traquejo social. Então, ela fala muita besteira, ela acaba ofendendo os outros sem querer. No caso do conto original, a falta de inteligência também gera nela um certo trejeitos brutos, coisas desagradáveis. Enfim, ela é uma pessoa desagradável, apesar de ser uma mulher belíssima, lindíssima, uma coisa absurda. E aí, por causa disso, ninguém gosta dela, ninguém quer ficar perto dela. E é muito bonitinho, porque no conto é dito que por mais que ela não entenda que o problema dela é a falta de inteligência, entre aspas, ela percebe
que falta nela algo para que as pessoas gostem dela. E aí, ela um belo dia está andando ali sei lá, no matinho, perto da casa dela, e aí aparece uma criatura que aqui é descrito como o rei dos gnomos, que se chama Riquet. E ele tem um topetinho, por isso que é Riquet de topete. Aí ele vai, puxa a papo com a Isabela e fala assim, olha, o que tá te afligindo aí, né? Ela nem sabe o que é afligindo. O que tá te apoquentando a vida, tá? Ela fala assim, é porque tem alguma coisa errada comigo, porque as pessoas não gostam de mim, não gostam de conversar comigo, me acham desagradável e tal. E ele fala assim, olha, eu tenho... É muito legal essa parte. Ele falou assim, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que tu quer? Ela fala, me dá notícia ruim primeiro. Então, as pessoas não gostam de ti porque tu é burra. Essa é a notícia ruim. Ai, eu vou dar pra tomar no cu na hora. Mas a notícia boa é que se você casar comigo, daqui a 1 ano, eu vou te dar um pouco da minha inteligência, porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Então, e claramente muito humilde também. E aí, você vai ficar inteligente, então você vai ter tanto a beleza quanto a inteligência. Tudo bem pra você? Ela fala assim, pô, achei da hora, achei legal. E aí ele fala, beleza, então você vai voltar pra sua casa, daqui a 1 ano a gente se encontra, e tá aqui um poeminha que se você precisa recitar em voz alta, que é um poeminha mágico, tipo, palavras mágicas, que é o que vão te fazer ficar inteligente. Beleza. Aí ela volta pra casa no caminho, recitando essa poesia, e ela vai ficando inteligente. Só que, mais uma vez, a inteligência aqui é graciosidade, é charme, são modos. É uma inteligência de uma maneira muito mais ampla, né, do que apenas, sei lá, ser boa em resolver problemas matemáticos. Beleza. Aí ela chega lá com o pai dela fica em choque, porque as pessoas percebem, né, que, pô, como assim? A menina cutucava nariz na frente dos outros e agora, sabe, recita Camões. O que tá acontecendo? E aí ela fala assim, não, sei lá, bati a cabeça na floresta e acordei assim. Beleza. Passa-se o tempo, como ela já tinha beleza, se tornou uma pessoa agradável, nossa, vários homens ficaram apaixonados por ela, quiseram casar com ela. E é meio que a Catherine, ela fala no conto que meio que a inteligência unida à beleza criou mais problemas do que soluções para a vida da garota, porque agora ela estava sendo disputada a tapa pelos homens de Granada. Entre eles tinha um cara em específico que essa moça se apaixona, a Isabela se apaixona, e ele gosta muito dela porque ela é extremamente inteligente para ele. Então ele fala que conversar com ela é muito agradável. Com certeza, meu querido, olhar pra cara dela também, né? Mas enfim, a gente finge que ele realmente se importa com outra coisa. E ele fala, ai, conversar com você é tão bom, e eu posso desabafar, e você me fala coisas incríveis, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Quando tá pra dar 1 ano, a Isabela resolve ir lá passear pela floresta de novo, quando ela dá de cara com um buraco enorme. E quando ela olha pelo buraco, é uma sucessão, vários e vários gnomos, preparando um grande banquete. E ela se toca que tá fazendo 1 ano que ela teve a conversa com o Riquet. Então, é ele que chegou para cobrar o casamento dela. Aí ela desce pelo buraco lá e vai parar no reino mágico dos gnomos, onde ele é rei. Inclusive, ela encontra ele sentado no trono. E aí ele fala assim, então vamos nos casar, não sei o que. Ela fala assim, pô, amigo, deixa eu te contar uma coisa. Agora que eu fiquei inteligente, ficou difícil eu querer casar com você. Desculpa, que assim, essa história, tanto original quanto a que a gente vai começar no segundo bloco, é uma sucessão de falta de caráter que eu nunca vi na minha vida. E aí ela fala assim, porque agora, antes eu era tão tapada que eu não tinha muita noção das coisas que eu vou perder. Ela não fala assim, casando com um horroroso que nem você, né? Porque ele é horroroso, ele é... Não sei se eu deixei isso claro. Como ele é um gnomo, né? Ele é um rei dos gnomos, então ele é uma criatura horrenda. E aí ela fala assim, olha, eu não sei se agora deu pra perceber, mas eu consigo agora entender as reais consequências dos meus atos, das minhas decisões, então eu não tenho como casar com você. Aí o Riquet fala assim, olha, justo, entendo seus argumentos, mas então a gente vai ter que fazer assim, ou você se casa comigo, ou eu vou transformar você na burrinha que você era antes, você vai voltar a ser uma jumenta, e aí você vai pra casa do seu pai e volta a viver a tua vida, né? Só que aí o que ela pensa? Poxa, o cara que eu gosto, lá, acho que era Arantes o nome dele, se não me engano,
O cara que eu gosto só gosta de mim, só começou a gostar de mim depois que eu fiquei inteligente. Se eu voltar a ser burra, ele não vai gostar mais de mim. E agora? Mas se eu ficar aqui, continuar sendo inteligente, ficar aqui e casar com o Riquet, eu nunca mais encontro com ele, porque eu vou ser a rainha do mundo dos gnomos para ficar aqui embaixo pro resto da vida, nessa caverna, pro resto da vida. Aí o Riquet, que por mais que seja um gnomo horroroso, não é uma criatura, né, inconsequente, fala assim, vou fazer o seguinte, eu te dou 2 dias, porque claramente você é libriana, não consegue decidir as coisas sozinha, então eu vou te dar 2 dias para você ficar aqui, andar pelo meu reino, né, ser servida como se já se fosse a rainha, e aí você decide. Passa-se esses 2 dias, ela continua sem conseguir se decidir, e aí o Riquet já perdendo a paciência fala assim, tá bom, então você vai voltar a ser burra mesmo, porque já não tem mais paciência contigo. Ela, não, imagina, eu caso com você. Beleza, casam. Só que aqui é interessante porque o casamento, ele é obviamente extremamente infeliz, mas não por parte totalmente dela, e sim principalmente por parte do Riquet. Porque o Riquet fala que ela, por mais que seja uma mulher linda, inteligente, nada mais é do que uma pessoa intragável, porque ela claramente está muito infeliz de estar lá embaixo. E aí tem uma pequena crise, assim, no começo do casamento deles e tal. E aí, a ponto do Riquet simplesmente parar de procurar sua esposa, que realmente não estava dando aquilo ali. A Isabela, pensando assim, opa, acho que ele tá desencanando de mim, vou mandar um bilhete pro meu amante, pro meu namorado lá da superfície, pedir para ele vir aqui pro castelo que eu vou esconder ele aqui. Porque eu assim, continuo apaixonada por ele e desse jeito, já que o Riquet não me procura, eu vou ter tempo para ficar com meu amante. Claramente, além de burra, sem caráter essa princesa, né? Porque olha, nossa senhora. Ok, ficou inteligente, mas o caráter não apareceu com essa inteligência. Beleza. Ela consegue, ela até manda um gnominho, coitado do gnomo, ir lá falar com o amante dela desce no buraco, encontra com ela, e se beijam, se abraçam, e jura de amor, jura de amor, jura de amor. Só que o gnomo sabia quem é que pagava o salário dele. Foi lá com o Riquet e falou assim, a rainha mandou fazer isso, isso e isso, tá com o amante aqui. Aí lá vai o Riquet procurar um homem humano lá no castelo dele, embaixo da terra, encontra, vira pra ela e fala assim, você vai ficar burra. Aí ela, não, por favor, é que eu não conseguia decidir, e eu amo de verdade, eu amo, não sei o que. Aí o Riquet, que é um cara decente, fala assim, tá, vamos fazer o seguinte e tal. Então vamos fazer assim, já que eu já tô casado com você e eu não acredito em divórcio, a partir de agora é o seguinte, à noite você vai ser uma pessoa inteligente e você vai ficar comigo. De manhã você vai voltar a ser burra e aí você vai e fica com seu amante ou vai, sei lá, fazer jardinagem, papel machê, faz o que você quiser da sua vida, mas eu não te quero perto de mim. Beleza? Aí o que a Isabela faz que, mais uma vez, não tem um pingo de vergonha na cara? Quando chega a noite e ela fica inteligente, ela droga o Riquet para o Riquet dormir e ela poder sair e ficar com a amante dela, que só gostava dela quando ela era inteligente. Percebam, senhoras e senhores, nesta altura do campeonato, ser bonita ou ser feia não tem mais um mínimo de peso nessa história. Essa história é ser sobre inteligente ou não. Beleza. E ela faz isso durante séculos, durante meses. Até que um dia o Riquet está lá drogado e começa a roncar muito alto, porque, sei lá, deve ter, é um rei dos gnomos, deve ter uma apneia horrorosa. E aí, nisso, um dos guardas do castelo escuta e pensa assim, deve estar acontecendo alguma coisa, para vocês verem o nível do ronco. Deve estar acontecendo alguma coisa lá na câmara do meu senhor, vou lá ver. Chega lá, encontra o pobre do bichinho drogado, acorda ele e eles vão atrás da rainha e encontram a rainha com seu amante. Aí o Riquet fica pé da vida e fala assim, pois agora você vai sofrer as consequências. Só que eu não vou fazer nada com você, vou fazer alguma coisa com ele. E o Riquet transforma o amante dela em um irmão gêmeo dele. E aí ele pega... É muito engraçado, eu fico imaginando essa cena. Aí ele pega e fica se trocando de lugar com o amante. E aí quando para, eles falam assim, então agora decida quem é o Riquet e quem não é. E ela não tem como decidir porque ambos são idênticos. Resumo da ópera, vira um trisal.
Juro para vocês, termina o conto com ela falando assim, no final ficou bacana porque agora eu tenho 2 maridos. Virou um trisal a situação. E juro por Deus, gente, esse é o final do conto da Catherine Bernard. Termina assim. E aí eu, nessas horas, assim, por mais que eu acho esse conto bem divertido, ele não tem um branco dos olhos do conto do Perrault. E aí eu olho e penso assim, eu acho que ela deve ter escrito isso para ser feita uma peça satírica, uma encenação satírica, e deve ter dado muito certo. Mas quando você encara como um texto cru, não tem pé nem cabeça. A personagem principal, que não é a Isabela, mas enfim, ela é uma pessoa com graves desvios de caráter para uma protagonista de contos de fadas. E o Riquet, no final, mesmo que seja um rei dos gnomos, né, que me parece que que ele, no começo da história, é apresentado de uma forma meio Rumpelstiltskin, ele não é uma pessoa tão ruim. Então, eu acho que o mote da história não pega para mim. E também tem o fato que eu tenho um carinho muito grande pela versão do Perrault, porque é a versão que eu conheci quando eu era criança. E é essa versão que eu vou contar após a vinheta. Só me aguarda. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem! Vamos então agora à versão de Charles Perrault, lançada 1 ano depois da versão da Catherine Bernard, em 1697, né? Num livro que o Perrault compilou alguns contos de fadas. Era uma vez uma rainha e um rei, né, de um reino, obviamente, que tiveram um filho. E aqui está a primeira grande modificação da história. Riquet de Topete não é mais o rei dos gnomos. Riquet de Topete é um menino, é um príncipe. O Riquet não é o nome dele, é o seu sobrenome, e ele nasce muito feinho, tadinho. Aliás, não, gente, eu vou ler esse começo, porque essa primeira frase desse livro é a coisa mais maravilhosa do mundo. Olha como o bichinho foi descrito. Era uma vez uma rainha que teve um filho tão feio e tão mal feito que durante muito tempo toda a gente duvidava que ele tivesse forma humana. Tadinho. Então essa é a primeira grande modificação. O Riquet agora é um príncipe, ele não é mais o rei dos gnomos, embora tenha ali um título, né? Não é mais o rei dos gnomos, é só uma criança que nasceu feinha, tadinha. Acontece, ninguém nasce realmente muito bonito. E aqui a gente tem também essa modificação de que Riquet é o sobrenome da família dele, e como ele nasce com um topetinho, ele ganha essa alcunha. Na versão da Catherine Bernard, existe todo um estudo sobre a raiz da palavra Riquet, que sei lá, na língua XPTO significava pequeno, enfim. Aqui o Charles Perrault tira toda essa palhaçada. Aí, pois bem, a criança, por ser filho de reis, tem, obviamente, uma fada madrinha, né? Algo que eu acho que era muito comum na Europa na época. E aí essa fada fala assim, olha, rainha, olha, rei, não fiquem assim tão chateados porque o filho de vocês é horroroso. Eu vou dar uma inteligência única para essa criança. E, mais uma vez, aqui a gente tem a representação da inteligência como sendo esse símbolo da graciosidade, o símbolo do charme, né, de saber falar coisas delicadas e tal. E aí a fada fala assim, vou dar essa inteligência absurda para ele, mesmo que ele seja mal formado, coitado, mal diagramado, como diria Galãs Feios, mesmo que ele seja mal diagramado, as pessoas vão adorá-lo, porque ele vai ser um cara muito, muito gente fina, muito bacana. E dou mais uma benção aí. Quando ele encontrar alguém, uma princesa, que ele ame muito, esta princesa vai manifestar a mesma inteligência que ele tiver. Fechou? Fechou. Parabéns. Passa-se um tempo, passa-se mais ou menos 7, 8 anos, e realmente acontece. O Riquet, por sinal, até dito no conto, que com 1 ano, 2 anos, ele já estava falando fluentemente e falando as coisas mais, assim, charmosas e delicadas, e todo mundo adorava ele como príncipe. Passa-se 7, 8 anos, no reino vizinho, a rainha tem 2 filhas gêmeas.
que não eram parecidas, então era bifitelinas. É bifitelinas que fala? É bifitelinas, né? Bifitelinas. E aí, uma nasce absurdamente bela, porém burra, e a outra nasce absurdamente feia, porém com a mesma inteligência de Riquet. Fechou? Fechou. Passa-se o tempo e a gente vai acompanhar a vida das duas princesinhas, que aqui não tem nome, mas eu gosto de chamá-las de Paula e Paulina. Enfim, aí é dito que nos bailes que a mãe dá, que a rainha e o rei do reino vizinho dão, as pessoas, assim, que chegam, geralmente vão conversar com a princesa bonita e tal, mas que poucos minutos depois eles começam a abandoná-la e vão ficar conversando com a filha, que é feinha, porém muito inteligente, porque ela é mais agradável e tal. Aí tem um belo dia, um desses bailes, a princesinha, que por mais que seja burra, também percebe que algo de errado acontece, que as pessoas não querem ficar perto dela, sai correndo do baile em prantos e vai pro jardim do castelo. Quando chega lá, ela encontra ninguém mais, ninguém menos do que Riquet. Aqui a gente tem essa semelhança, esse mesmo cenário, né, do que o conto original. Aí ele conhece o Riquet, e aí o Riquet começa a conversar com ela, tal. Ele não é tão grosseiro quanto o rei Gnomo, e tal. E ele fala assim, então, eu vi a sua pintura, naquela época não tinha Instagram, né? E eu vi sua pintura, achei você belíssima, me apaixonei, porque Riquet, apesar de ser inteligente, ainda é um homem hétero que se apaixona pela foto da pessoa. Me apaixonei e vim do meu reino até atrás de você para te propor casamento. Se você casar comigo, eu tenho uma bênção de uma fada madrinha que fala que você vai ficar tão inteligente quanto eu, porque eu te amo. Você topa casar comigo daqui a 1 ano? Aí a princesa fala assim, tudo bem, eu topo. Exatamente o que acontece. Ela fica inteligente instantaneamente. No momento que ela fica inteligente instantaneamente, ela esquece todas as tolices passadas, entre elas o pedido de casamento no Riquet. Olha só que coisa. E outra coisa que eu esqueci de falar. Lembra da fada que foi lá e abençoou o Riquet? A mesma fada foi chamada para ser madrinha das duas princesinhas. Como eram reinos próximos, eu acho que era uma coisa meio local, assim. Ela devia abençoar todas as crianças da região, que tinham dinheiro, obviamente. Porque camponês não tinha fada madrinha. E aí ela abençoa a princesinha bonitinha, porém burra, com a mesma bênção que ela dá pro Riquet. O dia que você se apaixonar perdidamente por um homem, que você amar perdidamente um homem, ele vai se tornar tão bonito quanto você. Beleza? Beleza. Então. Aí, depois que aceitou o pedido de casamento do Riquet, a princesa volta pro baile, totalmente transformada, e todo mundo começa a ficar perto dela, e todo mundo começa a gostar dela, menos, coitada, da irmã feia, que agora era só feia, né? Porque se antes ela era feia, porém inteligente, e a irmã bonita, porém inteligente, agora ela é só feia. A irmã agora ficou tão inteligente quanto? Enfim, passa-se o tempo, o rei fala assim, minha filha, já que você é tão bonita e perfeita, vamos te casar, vamos casar você? A gente vai chamar aqui umas pessoas, uns príncipes dos reinos vizinhos, para eles, né, disputarem sua mão. E ela ficou exigente agora, né? Agora ela é princesa inteligente, ficou exigente. E aí, por causa disso, ela, né, não encontra ninguém que ela goste, ninguém que ela consiga conversar, tal. Tem um cara, é dito que tem um príncipe que chega lá, que é bonitão, e não sei o quê, e é inteligente, mas, enfim, ela não tem certeza se ela vai querer casar com ele ou não. Passa-se o tempo, ela resolve dar um rolê pro jardim do seu palácio. Quando ela está lá, ela entra pela floresta. E na floresta, ela encontra várias pessoas, vários serviçais, preparando um banquete gigantesco e armando uma mesa gigantesca no meio da floresta para um banquete. Aí ela se aproxima dos serviçais e pergunta o que está acontecendo. Aí ele fala assim, olha, a gente está aqui montando o banquete de casamento do meu senhor, o senhor Riquet de Topete. E é quando ela tem um surto, porque ela lembra, então, da sua promessa. E ela lembra da sua promessa, e não só isso, ela lembra que deu o ano, né, que ela tinha prometido para ele. E aí é quando ele aparece e vem conversar com ela. Aqui é muito engraçado, porque ela tenta dar um migué muito bom nele. Do mesmo jeito que a protagonista do conto original tenta dar um migué no Rei dos Gnomos.
Ela falou assim, olha, se você não fosse um príncipe inteligentíssimo, eu nem tentaria argumentar com você isso e eu nem tentaria te explicar, porque eu sei que você não vai entender. Mas como você é um príncipe, um homem de princípios e um homem muito inteligente, eu tenho certeza que você vai entender que eu não posso casar com você porque eu fiz uma promessa na época que eu era muito burra. Então, eu não conseguia avaliar realmente as consequências dessa minha promessa. Então, infelizmente, não vai dar pra gente se casar. Olha que espertinha. Eu confesso que eu achei muito esperto esse argumento dela. Manipulativo, mas esperto. Só que o Riquet, cara, ele é tão inteligente quanto ela. Aí ele vira pra ela e fala assim, olha, senhora, é um pouco injusto o que a senhora tá me falando. Porque isso significa, então, que o fato de eu ser um homem inteligente e ter nascido em berço me obriga a ser penalizado com o não cumprimento dessa promessa, o que é algo extremamente injusto. A senhorita não acha? Ela fica meio, é verdade, né? Então, e outra coisa, além da minha feiura, tem alguma coisa que a senhorita não gosta em mim? Aí ela falou assim, não, imagina, a senhora é uma pessoa inteligentíssima, todo mundo fala muito bem do seu caráter, e não sei o quê, o seu reino é maior do que o meu, papapá, papapá. E ele falou assim, então, estamos combinados. Se a senhora só tem o problema com a minha falta de beleza, a gente está resolvido. Por quê? E aí ele conta, como ele sabe que ela foi abençoada pela fada e ela não sabe, é um daqueles mistérios que só contos de fadas tem, sabe? Que aí do nada acontece alguma coisa. Então, aí ele fala assim, então, a gente tá resolvido o problema, porque assim como eu fui abençoado pela fada de doar parte da minha inteligência para a mulher que eu amo, a senhorita foi abençoada pela mesma fada em doar a sua beleza para quem a senhorita amar. E aí, eles se casam e fim da história, porque o Riquet fica belíssimo. Só que aqui o Perrault escreve uma coisa que eu acho fantástica, porque ele não diz que o Riquet ficou lindo, sei lá, perdeu a corcunda, sabe? Ficou alto, ficou forte. Não, ele meio que dá a entender que a modificação da figura do Riquet ocorre nos olhos da princesa e não o contrário. Eu vou ler para vocês o trecho. Nem bem a princesa pronunciou essas palavras, Riquet de Topete surgiu diante de seus olhos como o mais belo homem da sociedade, o mais elegante e o mais amável que já se viu. Há quem garanta que não foi a magia da fada que operou tal transformação, mas unicamente o amor que operou a metamorfose. Dizem que a princesa, tendo refletido na perseverança do seu apaixonado, na discrição e em todas as boas qualidades do seu coração e espírito, não mais lhe viu o corpo disforme nem a feiura do rosto, e que a sua corcunda não lhe pareceu mais do que o bom humor de um homem imitando um corcunda, para fazer graça. Ainda dizem que seus olhos antes vesgos agora lhe pareciam mais brilhantes, e que seu estrabismo lhe surgia ao espírito como indício de um violento acesso de amor, e que, afinal, o seu grande nariz rubro tinha para ela qualquer coisa de marcial e heróico. Aqui eu acho esse final muito bonitinho, porque fica meio que subentendido que talvez Riquet não tenha se tornado realmente uma pessoa belíssima, né? Mas que o amor que ele desperta com sua inteligência, com sua educação, com sua compreensão na princesa é o que transforma ele aos olhos dela. Na segunda-feira a gente falou sobre o Deixa Ela Entrar e tem uma cena lá que eu até descrevi que ele beija a vampirinha e a vampirinha faz com que ele se veja aos olhos dela. E ele fala, eu não vi um Oscar normal, eu vi um Oscar mais bonito, mais inteligente, mais forte, mais seguro de si, porque eu vi o Oscar pelos olhos da Eli. E para mim é muito claro isso aqui nessa história. Eu acho essa versão muito mais bonitinha do que a versão lá da original, que é da Catherine Bernard. Eu acho que ela tem um quê muito mais realmente de conto de fada. Bom, primeiro que tem uma fada aqui, né? Na outra não tem, só tem um gnomo. Segundo, eu acho que tem essa coisa ainda que mantém ali questionamentos morais, mas que não cai tanto assim para imoralidade de casamento ou enganação, como no primeiro conto. Então, eu acho que esse conto
para um conto de fadas eu acho bem mais agradável. E realmente, esse final eu acho uma gracinha. Que mais? Acho que é isso. Vamos encerrar por aqui, então, o nosso especial. Eu sei que muitas pessoas vão ficar com saudade de ter programa toda segunda e toda quinta. Mas, realmente, os programas de quinta-feira são programas mais difíceis de fazer. Porque, geralmente, gente, eu começo a ler livros novos, tanto livro quanto audiobook, às segundas-feiras. E aí eu demoro mais ou menos assim uns 4, 5 dias, dependendo do livro, 7 dias para terminar de ler, que casa perfeitamente com a segunda-feira que eu gravo ali no livro. Os programas de quinta, eles meio que saem dessa rotina, então são programas mais difíceis. Mas eu gosto de fazer esse especial de outubro porque é meu aniversário, tem Halloween, e eu acho que é um mês especial. Espero que vocês tenham gostado, então, do fechamento desse mês, tá? De tudo que eu trouxe para vocês esse mês. E lembrando que voltaremos a partir de novembro a ter Li no Livro toda segunda-feira às 17 horas e episódios especiais na última quinta-feira do mês apenas, tá bom? Se gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Você vai me ajudar muito se você gostou desse episódio e resolver compartilhar com seus amigos ou publicar nas suas redes sociais através do botãozinho de compartilhamento que você tem aí no seu agregador. Mais uma vez, estamos todas as segundas às 17 e última quinta-feira do mês às 17 também. Me segue também lá no @LiviaMulder no Instagram, que toda quarta-feira eu coloco um post de referência sobre o episódio de segunda, tá bom? E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.